Você já sentiu que estava com a venda na mão e de repente, do nada, o cliente sumiu? Ou pior, você apresentou todo o produto, todo o serviço e o cliente disse: tudo bem, vou pensar. E eu te falo que muitas vezes o problema não é você, não é o seu produto, nem o serviço, muito menos o preço. É justamente um ponto cego que derruba 90% das vendas que você pode estar fazendo. E o porquê disso? Muitas vezes você pode estar pensando ou tentando vender o que você quer ou o que você precisa vender. Nem sempre, de fato, é o que o cliente está buscando ou o que ele quer comprar. Então, se você é vendedor ou vendedora, vende um produto ou serviço, fica comigo até o final que eu vou te dar aqui 4 passos que vão fazer praticamente todos os seus clientes fecharem com você. Esse aqui é o canal Talentize, eu sou Rafael Ávila e aqui eu vou trazer conteúdos, como sempre, relacionados a vendas, a como ganhar mais dinheiro, a como converter os seus clientes e também como fidelizá-los. Se no vídeo você gostar do conteúdo, por favor, deixa ali o seu like, mas só se agregar alguma coisa de fato para você. E agora, para deixar exemplificado o que eu te falei no começo do vídeo, eu vou te trazer aqui 2 situações onde com certeza a venda morreu silenciosamente e o vendedor nem percebeu o porquê. Então, imagine que você é um corretor de seguros e está com um cliente ali na mesa. Esse cliente está buscando, no caso, um seguro de vida, por exemplo, e está buscando com isso uma proteção para a família dele. Mas você, tendo esse cliente abordado, já começou ali a apresentar as possíveis coberturas, os valores de cada cobertura e quanto isso vai custar para o cliente. Mas ali silenciosamente o cliente foi te ouvindo, você terminou a conversa, ele não te deu nenhum sim, nenhum não, foi embora e quando você foi perguntar se tudo bem, vamos fechar o negócio, o cliente foi se esquivando e nunca mais voltou. E aí, o que aconteceu? Na verdade, você não entendeu o cliente, você não quis saber o porquê ele chegou até você procurando o seguro de vida, o que de fato é importante para ele. No caso, ele queria uma segurança para a família, talvez uma segurança em caso de um acidente que ele venha a sofrer, talvez na morte, para ele poder usar, ou a família usar o benefício a favor dela, numa situação complicada. E você não filtrou nada disso, só vomitou ali preço para ele. Ou seja, ele não se sentiu acolhido de forma alguma. Em resumo, você vendeu um produto. O cliente queria paz, queria tranquilidade. Agora, um segundo exemplo, vamos lá. Você sendo um vendedor de automóveis. Você recebeu um cliente na loja e esse cliente de fato está buscando um veículo confortável para a família e seguro para as suas viagens, por exemplo. Mas você, na sua abordagem, já foi falando para esse cliente, imaginando que ele queria saber de potência. Você falou de potência, de economia, você falou de alguns detalhes do carro, do banco de couro, teto solar panorâmico. São coisas legais? São. Mas você já foi falando sobre isso e o cliente na conversa pergunta o preço, você acaba falando, ele vai te pedir um desconto, mas também silenciosamente ele some e não volta mais. E o que aconteceu aqui? Você vendeu talvez o que você gosta no carro ou o que o carro tem ali que mais enche os olhos. Mas o cliente queria segurança e conforto para a família. Ele talvez procuraria um SUV com espaço, você não sabe se ele tem 2, 3 filhos, se a esposa está grávida ou não, se ele vai usar esse carro na viagem, em rodovias ou na cidade. Ou seja, você não vendeu o que o cliente queria, porque você não fez um trabalho de ouvir o cliente para poder direcionar de fato o que ele quer. E nesses 2 exemplos, o que aconteceu aqui não é que o vendedor não sabe sobre o produto. Ele sabe tudo tecnicamente, mas ele omitiu buscar conhecimento a respeito do cliente. Esse é o grande problema. E aqui começa de fato o ponto principal desse vídeo. Eu vou te apresentar 5 técnicas que todo vendedor precisa usar para poder ter uma conversão em vendas muito maior. Então, se esse conteúdo já fez sentido para você, deixa ali o seu like e vamos lá.
E aqui a primeira técnica é a regra do princípio de Pareto, é o famoso 80-20. E é nesse momento onde entra de fato a escutativa, ou seja, 80% do tempo o vendedor tem que dedicar para poder ouvir de fato o cliente. E os outros 20 é onde ele vai falar de fato o que o cliente quer ouvir com base no que ele escutou. Ou seja, ouça, entenda, compreenda, tenta buscar ali palavras-chave no que o cliente está dizendo, aí sim você direciona todo o teu conhecimento em torno daquilo. E a técnica 2 é basicamente uma continuação da técnica 1. É o spin selling. É justamente sobre aqueles 80% do tempo que você dedica para poder ouvir o cliente. Mas você vai ter que ouvir e processar de forma inteligente. É aqui que entra o spin selling. E por que isso é importante? Não é simplesmente só ouvir o tempo todo. Você vai ter que, nesse meio tempo, fazer perguntas direcionadas para o cliente poder explicar de fato o que você precisa entender. Não é simplesmente sair falando e ouvindo sobre qualquer coisa. Não. Você vai ter que usar a técnica do spin selling para poder direcionar, dar insights no cliente para ele te falar de fato o que você precisa ouvir, que é a necessidade real que ele tem. Você vai transformar a necessidade real que ele tem, a dor que ele tem, na solução que ele quer comprar. Porque você fazendo subir à superfície de fato a dor do cliente, o que realmente ele está buscando e enxerga como problema, você vai poder de forma clara apresentar a solução para ele. E já que a técnica 3 é justamente como você deve se comportar nesse momento de fala, de conversa com o cliente. Quase ninguém fala sobre isso, mas é o famoso espelhamento, aquele rapport, ou seja, você vai se conectar com o cliente, tá? Nesse se conectar, o cliente vai quebrando as barreiras para estar ao seu lado, digamos assim. Ele vai se sentindo muito mais à vontade, muito mais cômodo para poder responder as suas perguntas e você entendendo o que ele está buscando de fato. E esse rapport acontece de várias formas, né? Esse espelhamento. Como o nome já fala, você vai espelhar o cliente. Você vai se moldar a ele. Você vai ficar familiar para ele. Você vai tentar ajustar o tom de voz, a postura. Você vai entender se é um cara que fala muito rápido, se fala muito mais devagar, se ele tem uma postura mais firme, uma postura mais relaxada. A ideia é justamente essa, é como se fosse um jogo da imitação, entendeu? Lógico, nada tão evidente, mas você vai ali sabendo disso, se moldando a ele e de forma inconsciente ele vai ficando muito mais propenso a ser receptivo ao que você vai falar. Mas de nada adianta tudo que eu falei até o momento se você não seguir à risca essa regra de número 4. E ela é bem simples para você fazer ela e gravar. Se eu tivesse que escolher uma coisa para você não esquecer mais, é justamente essa técnica 4. E é o seguinte, você precisa entender quem de fato é o decisor da negociação. Você está com um cliente na sua frente para vender o produto ou um serviço. Você vai fazer toda a técnica de rapport, você vai ouvir, trabalhar o spin selling, escuta ativa, princípio de Pareto, vai fazer tudo, apresentar o produto, achar a dor do cliente, vai levar a solução que ele quer, vai fazer aquele atendimento perfeito, mas você não identificou quem de fato vai assinar o cheque, fazer o Pix e fazer o TED. Ou seja, você perdeu tempo, porque você pode estar falando com a pessoa que não decide a venda, ou uma pessoa que tem grande peso para poder influenciar nesse fechamento. Ela deve estar presente. Você deve identificar quem é essa pessoa. Isso é muito importante. E, obviamente, você consegue mapear isso com uma pergunta simples, que é o seguinte: além de você que está aqui comigo, existe alguém mais para quem eu precise explicar? Alguém mais importa para te ajudar na tomada de decisão? Uma pergunta simples, uma pergunta aberta, a pessoa vai te responder e conforme for, você vai moldar a sequência do seu atendimento tentando trazer essa pessoa para perto. Talvez um segundo momento,
uma chamada de vídeo ou, claro, muitas vezes a própria pessoa já é a responsável pelo fechamento. Aí você já segue para a quinta dica que eu vou trazer agora. E aqui, de fato, você vai fechar o ciclo de todo esse atendimento perfeito que você já ofereceu até o momento. E a quinta dica é o seguinte: você vai, de fato, fazer o fechamento. Você vai começar a criar a finalização da oferta, ou seja, o finalmente de qualquer venda. E para poder trazer valor e o cliente entender o preço, você precisa fazer os links entre a dor, a necessidade, o custo de oportunidade que ele vai estar deixando se não fechar com você, com o que o teu produto vai resolver para ele. Aqui pode ser qualquer ramo. Se você vende carro, vende seguro, se você é um arquiteto, se você é um dentista, pensa aqui como um dentista. O cliente foi te procurar ali para fazer um clareamento dos dentes. Você vai jogar ali com ele, poxa, qual que é o custo de você seguir com um dente que não te traz felicidade, você se sente desconfortável no sorriso, você também lida com o público, é advogado talvez, e você precisa ali desse sorriso junto com você e isso cativa o cliente. Qual que é o custo de não fazer esse serviço nesse momento, por exemplo? E você vai linkando o teu serviço, o teu produto com a solução da dor do cliente. Aí você fecha todo esse processo para poder finalizar a venda e com certeza aqui o cliente nunca mais vai esquecer de você. Você ofereceu para ele uma venda completa, com começo, meio e fim e mais importante, você se conectou com o cliente. Isso hoje em dia é muito difícil. É muito difícil mesmo. Pode parecer que não, mas faz um teste. Vai você no shopping, num restaurante, numa loja e comece a observar como as pessoas prestam atendimento para você. Você vai entender que tudo que eu disse aqui faz total sentido e se todo mundo aplicasse esses 5 princípios, 5 técnicas básicas, com certeza teríamos muitos vendedores mais completos, ganhando muito mais dinheiro e eu quero que você, com certeza, seja um deles. Então, gente, esse é mais um vídeo aqui do canal Talentize. Se você gostou, fez sentido para você agora, clica no like, deixa ali o joinha, se inscreva no canal, me fale se você já conhecia essas técnicas ou se elas são novas e vão de fato te ajudar.